Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Nestes novos dias, as alegrias serão de todos, é só você querer. E todos os nossos sonhos serão verdades. E o futuro já começou e é aqui e agora. Como já diz uma grande emissora da TV aberta, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nossa retrospectiva 2022 dos melhores filmes do gênero de super-herói. Vamos fazer, na verdade, do pior ao melhor. Lembrando que neste ano a gente teve 6 filmes do gênero de super-herói que foram lançados por estúdios específicos do gênero de super-herói. Não conto filmes que têm poder, que têm fantasia, que entram em streamings, mas sim filmes que são de estúdios que trabalham exatamente só nessa área, ok? Qualquer coisa durante o vídeo eu vou explicando mais ou menos, e eu reforço que foram 6 filmes do gênero de heróis que foram lançados nesse ano. E se vocês gostarem desse vídeo, prometo que no ano que vem faremos um vídeo muito mais abrangente com os melhores filmes do ano. Então, para começar com tudo, já deixa seu like aqui e já coloca aqui nos comentários quais são os seus preferidos filmes de heróis de 2022, o seu ranking, o top 3 e qual foi o pior. E sem mais delongas, demorei, mas voltei, então bora logo para esse vídeo. E sem mais delongas, vamos começar com este vídeo maravilhoso. Primeiro eu vou deixar claro aqui para vocês a minha linha de raciocínio na escolha da ordem, tá? E aí depois é onde a gente pode debater, você coloca nos comentários se você concordou com o meu ranking no final, mas vai ser 3 linhas de raciocínio. A primeira, eu pesquisei em vários sites de críticas, né, que os caras são pagos, os críticos, para irem assistir nas pré-estreias e escreverem a crítica sobre o filme. Dei uma pesquisada um pouquinho nas críticas de vocês, fãs desse universo que assistem, e tem uma pitadinha da crítica e do gosto do Matheus. Então por isso que no final eu quero que você já deixe nos comentários o seu ranking dos 6 melhores, né, a ordem, principalmente do nosso pódio, que eu acho que é o que mais vai ter polêmica e é o que eu mais quero, beleza? E sem mais delongas, já está aqui. Vamos começar do 6º para o primeiro lugar. E em 6º lugar fica Morbius. Morbius é um filme que eu não preciso abranger muito o assunto e falar muito sobre em questões de crítica. Se ele está em último dos 6 do ano, é óbvio, né? Mas, para quem não conhece, Morbius ele é um personagem do universo expandido que tem o Homem-Aranha. E a Sony achou que seria bom e legal trazê-lo para os cinemas, né? Até porque o Homem-Aranha está dividido no processo financeiro e de mídia com a Marvel, Sony Marvel. Venom, que é do universo expandido do nosso amigão da vizinhança, deu certo. Então assim, a realidade de tudo isso é que a Sony está tentando, em primeiro ponto, criar um universo paralelo do Homem-Aranha e em segundo ponto, tentar ganhar muito dinheiro. Porque Venom foi surpreendente e arrecadou muita grana, o primeiro filme do Venom, o segundo talvez não tanto e nem foi tão bem recebido, e pra mim também não foi tão bom quanto o primeiro Venom. E Morbius vem aí, desculpa, um pouco desnecessário, foi só por grana, de verdade, é um dos poucos filmes, ou um dos filmes que entra para a lista de que existiu só para fazer dinheiro e deu errado. Deu errado, a Sony sabe disso, porque é um filme arrastado, é um filme muito perdido, as motivações do personagem é muito perdida. O filme que é a história de Morbius, que é um doutor que ele começa a fazer experimentos com morcegos, ele descobre uma cura para uma doença que ele tem e no final ele vira tipo Drácula do universo expandido ali do Homem-Aranha. Eu acharia muito interessante e tem muita coisa ainda para acontecer neste universo expandido que a Sony está trazendo do Homem-Aranha. Por exemplo, tem Madame Teia, que vai sair, se eu não me engano é 23 ou 24. Tem o Crave, que é um caçador que também faz parte desse universo expandido do Homem-Aranha. Mas o meu medo é que a Sony está tornando os vilões, porque esse universo expandido, o principal é o Homem-Aranha e, por exemplo, suas variantes, suas linhas do tempo, como a gente aprendeu isso em Doutor Estranho e Loki no universo da Marvel. Mas eles estão transformando todos os vilões do Homem-Aranha em heróis. Morbius acaba se tornando isso no filme, o Venom também. Estão falando que o Crave, que é um caçador de animais, e nos quadrinhos ele
caça o Homem-Aranha, porque ele é um caçador de animais e o Homem-Aranha é um animal, ou a aranha, né? Então, mas estão falando que ele vai ser, o Crave vai ser um caçador vegano. Gente, cuidado, cuidado, para vocês não acabarem com uma grande história que vocês têm, ou um grande personagem, que é o Homem-Aranha, por causa de dinheiro. Vocês, por favor, não conseguiram fazer isso até hoje e vocês também não vão conseguir. Se não estão aguentando, passa adiante. Dá para outra pessoa, dá para um outro estúdio aí que tá aguardando isso, que eles vão fazer bem, até porque deu certo, pelo menos a linha do Homem-Aranha. Então, na minha opinião, Morbius não teria outra posição. O filme, como eu disse, é arrastado, fora de contexto, você nunca sabe qual é a linha do tempo. Além do mais, que muitos dos críticos falaram que se você não é um fã de quadrinhos, talvez você nem entenda a história de origem de Morbius, porque eles não te acentuam em nada, eles não te falam em que parte da linha do tempo você tá. Tem uma cena pós-crédito lá que é perdida, totalmente perdida, não faz nem sentido, mas vai, tá lá. Então assim, infelizmente, não culpo o Jared Leto, é um ótimo ator, ganhador de Oscar, mas ainda não acertou na escolha de um papel nesse universo de super-herói. Então por isso o Morbius vem tranquilamente e fica em 6º lugar como o pior filme do ano. Então, como a nossa ordem é do pior ao melhor, se falamos do 6º, falamos agora do nosso 5º lugar, que vocês estão vendo aqui. Sim, Thor Love and Thunder, ou Thor Amor e Trovão. Ai, ai, é até... Cara, não tem como, todo mundo que me assiste ou que me conhece sabe que eu sou Marvete demais, né? Tem muita gente que até fala que eu puxo muito saco. Mas faz muito tempo que eu não puxo saco pra Marvel, tá? Mas não tem como, cara, não tem como, não tem como. Se você quer entregar qualidade, você tem que dar tempo ao tempo. Vocês não podem ficar sobrecarregando os fãs, principalmente que o universo de super-herói é um universo que acabou de ganhar a sua grande fama e destaque. Nossa, Matheus, mas o primeiro filme do universo super-herói foi em 2008. Sim, eu sou péssimo de cálculo, mas por exemplo, a Marvel terminou em Ultimato, se fez 10 anos de filmes da Marvel, mas foram em 10 anos. E aí você chega em menos de um ano, ou em menos de 2 anos, menos de um ano, você coloca uma enxurrada de informações. E aí você vai colocar um filme como Thor, Amor e Trovão no meio. Desculpa, se você quer assistir uma comédia romântica de super-herói, é Thor, Amor e Trovão. Lógico, eleva muito o nível do Thor. Lógico, traz personagens muito bons, como a nossa Jane Foster como Thor, poderosa Thor. Eu gostei de vários pontos. Gosto do Christian Bale como Gore, mas poderiam colocar ele num papel melhor. Chris Hemsworth, ator que faz o Thor, não sei se vocês viram a notícia, ele está cansado, fadigado e vai dar uma pausa. E falou que quando ele retornar ele não quer mais fazer esse Thor, porque é muito mais desgastante. Um Thor piadista, um Thor comedião. Tá comedião? Então, além do cansaço que foi colocado quando chegou Thor, já teve todo um boom antes. Se eu não me engano, até chegar Thor, Amor e Trovão, deve ter tido mais umas 15, 14 produções até chegar Thor, Amor e Trovão. Além de ter sido um filme que infelizmente parece que foi um filme também arrastado, um filme que não foi muito bem planejado, sabe? Tem muitos pontos fora, então assim, fique em 5º lugar porque saiu da essência. Eu sei que a Marvel tá naquela fase, a fase 4 da Marvel, e se vocês quiserem eu faço um vídeo aqui sobre o meu veredito sobre a fase 4 da Marvel, porque a fase 5 está prestes a começar com Quantumania já em fevereiro de 2023, e aí eu faço um resumão do que eu achei da fase 4 da Marvel, e também quero fazer um resumão do que está acontecendo com a DC, mas não é o ponto aqui. Eu quero deixar claro aqui que a Marvel está experimentando muita coisa. E eles souberam fazer muito bem isso na fase 4. Experimentaram muito e por isso foram muito apedrejados, saíram da essência. Mas foi arrastado. Eu acho que quando chegou em Thor,
Eu acho que ele já estava, quando chegou em Thor, She-Hulk, que a gente vai falar sobre She-Hulk na nossa retrospectiva das séries, eu acho que já estava fadigado até a Marvel. Eles só estavam esperando chegar. Então, Thor não foi tudo isso. É um filme não desprezível, foi a única palavra que veio na minha cabeça. É um filme que tá aí, faz parte. Se você quer assistir um filme Sessão da Tarde, é Thor. Mas ele tem que ficar aqui em quinto lugar, porque ele não... Na minha opinião, ele só não conseguiu ser pior que Morbius. Mas no ano fez jus à sua queda e ficou em quinto lugar. Não tive escolhas. E chegamos pertinho do nosso pódio. E agora a gente vai falar do quarto lugar, que é Adão Negro de The Rock, ou a nova hierarquia da DC começando, que eu acho que já foi pro saco já, mas tudo bem. E em um próximo vídeo, como eu falei anteriormente, talvez eu fale um pouquinho mais sobre essa tal hierarquia da DC. Mas Adão Negro, eu acho que de todas, do quarto em diante, é onde a gente vai ter mais discordâncias ou mais conflitos no nosso ranking, principalmente porque eu acho que muita gente talvez questione o meu pódio, mas eu vou explicar o motivo de Adão Negro não ter entrado nele. Primeiro, que Adão Negro fez o suficiente para estar em quarto. Ele fez o suficiente para estar à frente dos dois piores filmes do ano para mim. Então, podemos assim dizer que Adão Negro está no meio termo, porque ele também não conseguiu fazer muito para estar mais acima. Então, eu resumi. Mas, cara, Adão Negro é um filme assim, posso ser realista, eu gostei, eu amo muito os filmes do The Rock, eu gosto muito, mas é um filme do The Rock, não é um filme da DC. Tanto que é um filme do The Rock, que ele forçou tanto a DC, não só com o filme, mas tudo que rodeava o filme, que por causa dele a DC trouxe o Henry Cavill de volta para ser o Superman, e há uma semana atrás, nem isso, 3, 4 dias atrás, a DC anunciou que o Henry Cavill não faz mais parte dos planos da DC. E eu não sei, posso estar sendo ousado aqui a falar que o Adão Negro, se voltar, vai ser muito. Se o The Rock voltar, vai ser muito. Porque tá acontecendo um rebuliço na DC. Então, é um filme The Rock. É um filme The Rock, é pancadaria, é tapa na cara, é soco na boca, como todo e qualquer filme do The Rock. E ele consegue pegar um personagem que é um vilão e um anti-herói e trazer um carisma pro personagem, mesmo um cara que tá há milhões de anos lá, estava no filme, né, no caso, que é a história, preso, ele vem e consegue se colocar no mundo da forma dele, mas consegue se recolocar em um mundo diferente do dele e ainda trazer o seu carisma no personagem. Então, assim, eu acho que esse é um ponto alto. Mas os pontos negativos, podemos assim dizer, do filme, é a motivação do personagem, é a DC quebrar a linha de Adão Negro ser um vilão, ou melhor, um anti-herói mais para vilão do que para anti-herói, em muitas das ocasiões em suas histórias. Além dos coadjuvantes, em certos momentos, tomarem um pouco de protagonismo, até demais, mas não conseguiram suprir a grandeza de The Rock. E, claro, a linha clichê de filme de super-herói, que a DC fez de propósito, pegou algumas pessoas desprevenidas que não gostou, mas acertou muito com outras pessoas que gostaram muito, até porque a DC não fez nada parecido até o momento. Então, olhando o contexto da DC aí, de tudo que está acontecendo, eu acho que em quarto lugar para Adão Negro e a sua história, que não é uma baita história, está muito bem, e muito bem mesmo colocado. Porque, como eu disse no começo do quarto colocado, que é o Adão Negro, não fez muito mais para estar acima, mas já conseguiu fazer melhor do que os que estão abaixo dele. Então, Adão Negro, para mim, fica em quarto lugar. E é agora que começa a funilar. E vamos lá então. E em terceiro lugar está aqui o que vos falo, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Nossa, meu Deus, Doutor Estranho tá na frente de Adão Negro. Time. Vamos lá. Vou te explicar.
Doutor Estranho tá em terceiro lugar. Lembrando que, querendo ou não, esse ranking tem uma peitadinha do Matheus a mais, mesmo que eu peguei muito da linha de raciocínio dos críticos e de vocês fãs, baseando nos sites de críticas. E cara, eu acho que Doutor Estranho foi muito criticado por todo o contexto da fase 4 da Marvel. O filme não é ruim. O filme não é ruim, gente. Comparado ao que a Marvel tem feito, ou melhor, o que a Marvel tem feito e tem sido criticada, Doutor Estranho é muito bom. É um ótimo filme. Porque, primeiro, monstruosamente Benedict Cumberbatch deita no papel mais uma vez e já mostra que ele será um dos precursores e líderes da próxima grande saga que está por vir. Além de abranger a porta escancarada, como eu já citei, da grande saga que está por vir. E isso se passar por ele. E apresentar novos e grandes personagens, como a Cleia, como a nossa American Chavez, carismática, amo, dançarina, só dança no TikTok também, entendeu? Trouxe um vislumbre ali de uma galera, possibilidades, assim como foi lá em Loki, cara, assim como foi em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. O roteiro não é um dos mais perfeitos, é verdade, mas Sam Raimi fez um filme de Sam Raimi para a Marvel. Então, ele tá aqui por todos os motivos. Roteiro não é um dos melhores, como eu citei, tem algumas falhas, tem alguns pontos, mas eu acho que o que pega mais é o visual. São as artes, são os CGIs ou CGIs pouco bem feitos, que apesar de mim, eu acho que Doutor Estranho tem uma fotografia, tem muitas cenas boas, principalmente na quebra do multiverso, quando o América Chaves leva eles lá para o universo 537, acho que é alguma coisa do tipo, que é o universo dos Illuminates. Então assim, se a gente for ficar conversando, tem muito mais pontos positivos do que negativos. E ele fez muito mais do que os anteriores a ele nesse ranking. Então, para mim, Doutor Estranho fica em terceiro lugar. Mas para você, em que posição você colocaria nesses 6 filmes que lançou esse ano o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura? Tá chegando! Em segundo lugar, não poderia nem um pouquinho ficar sem falar mais uma vez sobre esta obra de arte que é Wakanda para Sempre, a sequência do nosso eterno Pantera Negra. Não sei se era óbvio, tá? Talvez muita gente esperaria que o Pantera Negra na minha lista ficasse em primeiro lugar, pelo tanto que eu falei e o tanto que eu gostei do filme, que aliás tem o nosso veredito, né? A nossa crítica pós Pantera Negra. Eu fui lá, assisti o filme na pré-estreia, lancei, se não me engano, 2, 3 dias depois o vídeo, falando sobre o que é Pantera Negra Wakanda para Sempre e por que ele é um filme tão bom e ouso dizer que da fase 4 aí pode ser o melhor filme, até porque é o filme mais fora da linha de todos que foram feitos. Até fica um pouquinho fora da linha do universo da Marvel, né, da linha temporal. Só no final do filme que a gente vai ter um vislumbre sobre um respectivo futuro e pequenas pontinhas no meio do filme, mas nada que lembre, por exemplo, que existe um multiverso em volta, mas sim o Wakanda. E isso é o que deixa, pra mim, Pantera Negra em segundo lugar. O óbvio, é uma incrível e eterna obra de artes e uma grande homenagem a Chadwick Boseman. Ryan Coogler, diretor que fez o primeiro filme e repete o segundo, uma obra de arte. O segundo filme não conseguiu e não conseguirá bater o primeiro. O primeiro é um marco na história. E se tornou um marco na história do cinema, na minha opinião. Mas o segundo, ele se tornou um marco na história do personagem. Podemos assim dizer também na história do ator. Então, não tem como ficar, lógico, fora dessa lista e muito menos fora do nosso pódio. Wakanda para Sempre, com bons personagens, grandes surpresas, na minha opinião, no filme.
A Marvel apresentando um excelente novo personagem barra vilão, Namor, Tenoch Huerta, maravilhoso. Então, assim, eu acho que não poderia ser outra posição. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se você acha, gostou do Pantera Negra em segundo lugar, deveria ficar em primeiro. Mas agora vamos para o nosso campeão, medalha de ouro de melhor filme de super-herói de 2022. Talvez unânime, talvez discordante. Eu quero que você deixe aqui nos comentários e já fala para mim. Chegamos no nosso primeiríssimo lugar, medalha de ouro, melhor filme de 2022 do super-herói. E ó, essa imagem aqui, ou isso que eu vou falar, pode ser usado contra mim no tribunal. Matheus Marvetti, vão dizer os meus amigos, colocando The Batman da DC em primeiro lugar. Isso é proibido em 24 países. Esse vídeo vai ser proibido em pelo menos uns 13. Sim, The Batman, o Batman de Robert Pattinson, tão questionado, do nosso magnífico diretor Matt Reeves, sim, não teria outra posição. Porque se a gente for olhar o contexto de crítica para colocar ele em primeiro lugar, é o melhor roteiro, são os melhores personagens, é a melhor motivação, ou mesmo sem ter motivação, é um Batman vingança, é um Batman que faz e faz, fala menos e apanha mais, fala menos e bate mais. É um Batman que está no início da sua carreira. Então, assim, a verdade é que foi um grande acerto para mim, tá? Robert Pattinson, e principalmente essa história, porque esse núcleo do Batman e essa versão do Batman é uma das versões mais aclamadas dos quadrinhos, que é uma das versões mais realistas e mais queridas, que é o tal Bruce Wayne mais detetive e mais novo. Então, assim, de verdade, é primeiro lugar. Se você não consegue tirar da sua cabeça e desassimilar o Batman, o Robert Pattinson do Edward do Crepúsculo, faça isso, porque você vai ver que ele foi e é um bom Batman. E mais, pesquise, vai atrás desse tal Batman que eu tô falando, Batman detetive, esse Batman mais menos power, podemos assim dizer, menos Ben Affleck e muito mais homem, gente como a gente, que apanha também. Porque o questionado foi, esse Batman é muito humanizado, ele apanha muito. Mas ele não tem poder, ele é o Batman. E esse é um dos Batmans mais realistas. E foi por isso que trouxe esse rebuliço de é bom, não é, é bom, não é, além do próprio Robert Pattinson, que para mim é um grande ator. Então foi um grande acerto, além de que você, fã, que chegou recentemente no universo do super-herói por causa dos filmes, como eu disse, vai mais a fundo, vai conhecer mais esse Batman, porque você vai entender o porquê que os fãs de quadrinhos estão defendendo tanto o Batman de Robert Pattinson. Além de que, nesse burburinho e nessas bombas atômicas que estão sendo lançadas lá na DC, com a chegada de James Gunn como novo diretor e CEO geral da DC Studios, podemos assim dizer, o Batman de Matt Reeves e Robert Pattinson e o Coringa de Todd Phillips e Joaquin Phoenix são os únicos intocáveis na DC hoje. Até Gal Gadot, maravilhosa como Mulher Maravilha, Jason Momoa como Aquaman, Zachary Levi como Shazam, Henry Cavill que voltou, mas não voltou, já foram. Então tá praticamente assim, ó, adiós, já era. E esses são os intocáveis. Por quê? Boas histórias, bons filmes. Então, não teria como ficar em outra posição e não teria como ser o nosso primeiro lugar qualquer outro filme de 2022, senão Batman, ou The Batman, de Robert Pattinson. E eu vou falar isso até vocês entenderem que esse filme é ótimo. Batman, de Robert Pattinson. Ai, meu povo, brincadeiras à parte, tá? Se você não gostou de The Batman, de Wakanda, de Adão Negro, Doutor Estranho, não gostou da minha ordem, tudo bem. É isso que eu gosto. Nós não podemos nem sempre ser todos iguais. Então, se você não gostou do meu ranking, deixa aqui nos comentários qual seria o seu ranking, qual seria principalmente o seu pódio, que eu acho que é o que mais vai dar discordâncias. E claro, deixa seu like que logo menos a gente está de volta com
acho que um dos vídeos mais polêmicos que eu vou fazer, que é o meu ranking do pior ao melhor, ou a melhor série de 2022. Que diferente dos filmes, tem muita série e eu tive que deixar algumas de fora, mas na hora do vídeo a gente conversa melhor, beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal que ajuda muito a gente, tá bom? Principalmente a galera conhecer a gente quando você se inscreve e ativa o sininho, porque logo menos a gente está de volta antes de 2023, porque tem muita coisa da hora prestes a acontecer em 2023. Então fica ligado, voltamos em breve. Valeu!